mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 2. A longevidade como privilégio. Enquanto o prolongamento da vida humana pode parecer uma utopia ao alcance da humanidade, ele também levanta questões éticas e sociais significativas, principalmente em torno de quem terá acesso a essas tecnologias de longevidade. Em um mundo onde viver mais de 900 anos se torna tecnicamente possível, a distribuição dessas conquistas será desigual? Um cenário em que apenas uma elite rica possa se beneficiar desses avanços tecnológicos não é difícil de imaginar. E isso poderia criar divisões sociais ainda mais profundas e perigosas do que as que já existem atualmente. A história nos mostra que avanços médicos e tecnológicos são frequentemente distribuídos de forma desigual, com os mais ricos e privilegiados se beneficiando primeiro, enquanto o restante da população tem acesso limitado ou nenhum. No caso da longevidade extrema, as consequências dessa disparidade seriam ainda mais acentuadas, criando uma sociedade dividida entre aqueles que podem prolongar suas vidas de maneira quase indefinida e aqueles que continuam a viver dentro do ciclo natural de envelhecimento e morte. A longevidade como privilégio econômico. Se as tecnologias que prometem uma vida prolongada, como a medicina regenerativa, a nanotecnologia, a engenharia genética e outras inovações, forem acessíveis apenas para quem pode pagar, o prolongamento da vida poderá se tornar o maior privilégio de todos. Nesse cenário, a desigualdade social e econômica não apenas persistiria, mas seria amplificada a níveis sem precedentes. Imagine um mundo onde os mais ricos possam não apenas acumular riqueza e poder, mas também acumular tempo. Indivíduos que já estão no topo da hierarquia social teriam a capacidade de estender suas vidas por séculos, enquanto os mais pobres, sem acesso a essas inovações, permaneceriam presos a uma expectativa de vida tradicional. Isso criaria uma divisão de castas biológicas, onde a longevidade seria o maior símbolo de status e poder. Além disso, o prolongamento da vida dos mais privilegiados poderia permitir que eles acumulassem ainda mais riqueza e recursos, exacerbando a desigualdade. Se a capacidade de viver por séculos fosse monopolizada por uma elite, essa elite teria um domínio ininterrupto sobre o poder econômico, político e social, mantendo o controle sobre recursos que não se renovam, como terras, empresas e posições de influência. Isso resultaria em uma concentração de poder em um grupo de indivíduos que poderia dominar por gerações, enquanto o restante da população lutaria para sobreviver dentro dos limites impostos pela biologia. O impacto social das disparidades na longevidade. Em um cenário onde apenas uma minoria da população tem acesso a tecnologias de longevidade, a coexistência de diferentes expectativas de vida criaria divisões profundas. Não se trata apenas de diferenças de renda ou de status social, mas de uma disparidade ainda mais fundamental. A própria noção de tempo de vida se tornaria um campo de disputa. O conceito de vida longa ganharia um novo significado, e aqueles com acesso à longevidade extrema poderiam começar a ver-se como uma classe inteiramente diferente do restante da população. Isso poderia gerar ressentimento social, pois as massas que não têm acesso às inovações tecnológicas que prolongam a vida provavelmente veriam a elite longeva como usurpadores de um bem fundamental, o tempo. A crescente disparidade poderia desencadear conflitos sociais intensos, potencialmente levando a revoltas ou movimentos que buscam redistribuir o acesso às tecnologias de longevidade. A noção de justiça social precisaria ser completamente revisada para incluir o acesso igualitário à vida prolongada como um direito humano básico, e não apenas um privilégio dos mais ricos. Além disso, a existência de uma elite longeva poderia resultar em divisões culturais e psicológicas. Imagine uma sociedade onde certos indivíduos vivem por séculos, acumulando conhecimento, experiência e memórias,
enquanto o restante da população vive apenas por algumas décadas. As percepções de tempo, identidade e propósito seriam drasticamente diferentes entre essas duas classes. Aqueles que vivem muito mais tempo poderiam desenvolver uma visão de mundo radicalmente distinta, criando uma cultura separada da maioria da população. Questões éticas e políticas. A questão da desigualdade de acesso à longevidade também levanta sérias questões éticas. Como podemos garantir que a possibilidade de viver mais tempo seja um direito acessível a todos e não um privilégio reservado para os poucos que podem pagar? O desenvolvimento dessas tecnologias inevitavelmente colocará uma pressão sobre governos e instituições internacionais para regulamentar e democratizar o acesso a elas. Um possível cenário é a criação de políticas públicas que garantam subsídios ou acessibilidade universal a tecnologias de prolongamento da vida, especialmente em países desenvolvidos. No entanto, esse esforço seria difícil de implementar em escala global. Nos países menos desenvolvidos, onde o acesso aos cuidados de saúde básicos ainda é um desafio, a distribuição equitativa de tecnologias de longevidade seria ainda mais complicada. Poderíamos ver um abismo global entre países ricos, onde a longevidade se torna a norma, e países mais pobres, onde as pessoas continuam a enfrentar altas taxas de mortalidade precoce. Governos, organizações internacionais e cientistas terão que enfrentar dilemas sobre como regular o acesso às tecnologias de longevidade. Algumas propostas sugerem que as tecnologias que prolongam a vida deveriam ser tratadas como um bem comum, similar à saúde pública, onde todos têm direito ao acesso. No entanto, isso exigiria um esforço sem precedentes em termos de coordenação internacional e financiamento, e esbarraria em questões complexas de propriedade intelectual e patentes. A resistência à desigualdade de acesso. Para evitar um futuro em que a longevidade se torna o privilégio de poucos, pode ser necessária a criação de movimentos globais que pressionem por um acesso igualitário às tecnologias de prolongamento da vida. Organizações dedicadas aos direitos humanos poderiam incluir a longevidade em suas pautas, lutando para garantir que os avanços tecnológicos beneficiem a todos, independentemente de classe social, etnia ou localização geográfica. Além disso, a própria comunidade científica tem um papel fundamental em garantir que os frutos de suas descobertas sejam distribuídos de maneira justa. Muitos pesquisadores defendem que, à medida que novas terapias e tratamentos são desenvolvidos, elas devem ser oferecidas de forma acessível e inclusiva. O conceito de bioética será central nesse debate, determinando como equilibrar a inovação com a equidade e a justiça social. O futuro da desigualdade na longevidade. A desigualdade de acesso à longevidade é um dos maiores desafios que enfrentaremos à medida que as tecnologias de prolongamento da vida se tornem uma realidade. Para que a longevidade extrema beneficie toda a humanidade, será essencial garantir que essas tecnologias sejam distribuídas de forma justa e acessível, evitando um mundo onde o tempo se torne o maior privilégio de todos. Caso contrário, corremos o risco de criar uma sociedade permanentemente dividida entre uma elite longeva e uma maioria mortal, agravando ainda mais as desigualdades existentes e criando um abismo entre os que vivem por séculos e aqueles que continuam a seguir o ciclo natural da vida.